Olha, aí nós já estamos recebendo aqui o senador João Vicente Claudino. A gente começar a falar de atuação parlamentar, senador, se acabou-se realmente sem se fazer uma reforma política, né? O Senado, o Congresso foi tão cobrado, mas a coisa não evoluiu. Boa tarde, senador. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos os piauienses. Realmente é mais uma frustração. E eu não entendi, Silas, porque em 2011, de fevereiro, março e abril de 2011, era presidente do Senado o senador Sarney. E foi criada uma comissão especial para discutir diversos projetos de reforma política. Inclusive tinha propostas nossas também que foram incorporadas dentro desse projeto. E foi definido o senador Dornelles do Rio de Janeiro para ser o presidente da comissão. E esses 90 dias foram muito produtivos. Se discutiu lá a unificação de campanhas, se discutiu a questão do sistema, se permaneceria, o que mais foi discutido, proporcional ou distrital, se discutiu o fim da reeleição e avançou. Algumas matérias chegaram a ser votadas na CCJ, não foi a plenário. Então, agora, nesse ano pós essa mobilização de ruas no mês de junho, se inventou uma mini-reforma onde o que se discutia era mera perfumaria. Era tamanho de adesivo, era se um cavalete devia estar numa avenida ou não, eram decibéis de carro de som, de trio elétrico, que não afeta, era fazer de conta que se estava discutindo algo tornar a eleição mais transparente, mais democrática, mais participativa. Essa votação, nem estive presente, porque eu achava que nós não íamos a lugar nenhum, eram matérias que o próprio TSE poderia normatizar por instrução normativa, por portaria. Então nós perdemos mais tempo e o pior, eu vejo que não se programa para um momento futuro realmente se discutir a reforma política e nós vamos ficar andando da maneira que está. O senhor também denuncia esta semana no Congresso Nacional a questão da estiagem no Piauí, no Nordeste em especial, em nosso território, que tem maltratado muitos nossos irmãos que moram principalmente no semiárido, e a ação não tem sido, né, senador, de acordo com a violência da estiagem. De maneira alguma, Silas. Eu estive andando pelo Piauí e fiquei mais preocupado quando sexta-feira estive na região de Corrente e o clamor em função de uma imagem que fere a alma do piauiense, principalmente do sul, na região do Gurgué, da questão da Lagoa de Parnaguá. Inclusive estava lá o repórter e apresentador Alcides Filho fazendo uma matéria que é estarrecedora. Estarrecedora. A situação daquela região e de outras regiões do estado do Piauí, que já ultrapassa, não é só o semiárido, mas em outras regiões, tanto que o Cerrado esse ano deu uma produtividade menor por conta também da estiagem. E nós temos que ter essa preocupação, nós temos que definir o que é mais emergencial e projetar de maneira efetiva, com o governo, parceria com o governo federal, para que a gente possa definir o que tem a médio prazo a se fazer e a longo prazo, para que nós não sejamos tão afetados e prejudicados num momento em que se prolonga tanto a estiagem no Piauí. Senador, vamos para a parte política. O senhor tem aí andado, inclusive, lado a lado com o ex-governador Wellington Dias, com o senador Ciro Nogueira. Isso simboliza uma aliança para 2014 já definida? Simboliza um entendimento onde essa convergência pode confluir para 2014 e realmente configurar uma coligação política. Ainda nós sabemos que é cedo, no Piauí mesmo. Se nós pegarmos as últimas 3, 4 eleições, no mês de junho tem acontecido muita surpresa que normalmente afeta a formação dessas coligações, mas que nós temos afinado o debate, a discussão de proposta pelo Estado, para que aí sim possamos convergir para um entendimento político, uma coligação. Na opinião sua, o que pode mudar na filiação de Marina Silva ao PSB e a sugestão de que ela irá compor uma chapa majoritária junto com o governador Eduardo Campos de Pernambuco? Olha, não podemos deixar de achar que o presidenciável governador Eduardo Campos sai fortalecido. Talvez ele que tenha feito a filiação mais importante dentro de um cenário político nacional. Então a Marina, ela construiu um voto de opinião
Não sabemos se esse voto de opinião, que é um voto sem marca partidária, sem ser um voto de militância, era um voto de rebeldia, de encontrar na Marina uma possibilidade importante dentro do cenário nacional. E eu não sei se esse tipo de voto, ele passa, ou quanto passa, para um outro candidato que já tem uma marca de um partido consolidado a nível de Brasil e que tem os seus prós e os seus contras, na avaliação não só do partido, mas também da figura pessoal do candidato. Então nós temos que esperar para ver. Eu acho que as próximas pesquisas devem agora modificar o cenário, porque não vai se colocar mais Eduardo Campos e Marina. Então o cenário passa a ter 3 candidatos potenciais, onde vai se ter uma candidatura em um cenário com Eduardo Campos e o outro cenário com a Marina. E daí nós fazermos a avaliação desse efeito da Marina filiada ao PSB. A nível de Piauí, o senhor vislumbra 3 candidaturas, 2 candidaturas, por exemplo, ao governo do Estado? Não vejo 3 candidaturas de maneira alguma. Eu acho que é uma eleição plebiscitária, é uma eleição de 2 candidaturas, uma candidatura de um agrupamento político mais ligado ao governo, outra candidatura dos outros partidos que se coloca, de certo modo, na oposição. Mas a terceira via, Silas, não é fácil de se construir. Claro. Eu tentei essa terceira via em 2010, acho até que saímos com 22%, de certo modo, um resultado importante, mas não é muito fácil. Não é muito fácil se construir e nós vivemos isso, é uma característica do Nordeste. Isso, se nós buscarmos da Bahia ao Maranhão, tem mais ou menos esse perfil. E uma terceira via não é tendo uma facilidade muito grande de se consolidar, se arregimentar partidos e vencer uma eleição. Agora, senador, o senhor, como ficará o PTB, por exemplo? O senhor fala de um grupo político, de uma eleição plebiscitária, de um grupo político mais ligado ao governo e de um grupo político mais de lado de oposição, numa posição mais de oposição. Mas aí a gente olha lá para o mais ligado ao governo e encontra o seu partido lá, senador. A gente encontra o Fernando Monteiro, que a gente fala para ele sair do governo, não falta morrer. Você pode dizer tudo para ele, menos que ele vai sair do governo, né? O secretário, o Nerinho, que é secretário, né? E tantos outros. Como é que é o posicionamento do PTB? Vamos abrir esse espectro aí da avaliação, porque eu acho que, eu sempre coloquei que o PTB, em 2010, no segundo turno, parte do partido, mais da metade, votou, né? Do partido votou na eleição do atual governador. Então, eles, acompanhando o governador no segundo turno, foram incluídos na administração do governo a ter certos desafios a administrar. Agora mesmo o Eliseu deixou o PTB e foi para o PSB, e mesmo assim o partido não pediu o cargo, para mostrar que não havia uma decisão partidária em relação a isso. Que se o partido fizesse parte, o natural é que o partido pedisse o cargo para um outro filiado. Agora vamos abrir esse espectro. Lá não está só o PTB, lá tem o PDT, lá tem PT, lá tem diversos partidos que podem formar essa frente de oposição, e nós temos que avaliar o todo. Eu acho que tudo tem um momento de decisão, e a partir de abril é que esse quadro, dentro da sua visão, começa a se delinear de uma maneira mais clara. O senhor, nesse quadro do senhor, o senador Ciro, o senador Wellington, são 3 senadores juntos, é um grupo muito forte. O senhor seria candidato à reeleição do Senado Federal ou iria se dispor a uma outra posição na chapa majoritária? A tendência, Silas, eu sempre disse isso com maior tranquilidade, é que eu seja candidato à reeleição ao Senado. A tendência. Mas nós estando dentro da política desse entendimento, nós não podemos nos furtar, dizer que em determinado momento, se nós formos chamados a uma outra discussão, a formar de uma outra maneira, vamos avaliar tudo. Nós entendemos a política como missão. Sempre disse isso e sempre reafirmei isso. Então, no momento que o desafio é posto, se o partido concorda, se o agrupamento político que se forma tem essa visão, vamos avaliar para que a gente possa decidir como nós podemos servir melhor nessa missão. O palanque do PTB será o palanque de Dilma? Dilma, isso aí não abrimos mão. Isso não tem dúvida. O PTB, inclusive agora que está muito mais fácil para a gente, porque a direção nacional marcha no mesmo caminho. Então, nas eleições de 2006 e 2010,
O PTB ficou na oposição Isso. do governo, então não foi apoiar o Lula em 2006, nem a Dilma em 2010. Nós ficamos, de certo modo, apoiando Lula e apoiando Dilma sem ter a sigla do lado. Sem ter a sigla. Então era meio assim um apartamento político, meio apartado da direção nacional para que ele efetivamente não fizesse parte desse entendimento. Agora não, está todo mundo entrando no mesmo sentimento e marcharemos com a presidenta Dilma. Senador, como é que a sua visão, como é que o senhor encara, por exemplo, tem muita gente do seu agrupamento político, ou pelo menos dos agrupamentos políticos que andam juntos, do senador Ciro, do deputado Wellington, que diz, não, eu vou votar no Wellington, mas eu queria votar no Wilson, até porque são pessoas ligadas ao governo. E aí é onde surge a pergunta, aqui antes de dar o prego ali, já tinha chegado. O João Vicente não tem medo de levar outro balão do PT, não? A turma pergunta. Não, eu acho que tudo são fatos que ocorrem, que a gente amadurece, avalia todo esse quadro. Isso acontece, não era bom que acontecesse, mas de vez em quando a gente vê isso. Você mesmo lá em Floriano, você deve ter acompanhado fatos dessa natureza, muitos, né? Então eu acho que tem que ter muita serenidade. Eu acho que se você tem uma missão de querer servir, nós temos que, não podemos estar presos a determinadas situações como essa. Como essa, né? Mas o PTB irá se desenhar num quadro de oposição ao governo do Estado que está aí. Não tenha dúvida. Mesmo aqueles deputados que integram hoje o governo. Olha, nós estamos falando em termos de partido. Claro. A mesma situação foi em 2010, no momento que nós tivemos a candidatura a governador, nós tínhamos muito mais espaço dentro do governo que deixava naquele momento, que é do ex-governador Wellington Dias. E os secretários todos muito prestigiados. Era o Fernando Monteiro, era o Elisaías e outros membros do PTB participavam de uma maneira muito ativa, com muito prestígio dentro do governo. Então, e todos nós, entendendo o sentimento de partido, fomos na mesma vertente para as eleições e numa candidatura muito mais arriscada, que era uma candidatura nossa a governo, que nós tínhamos que formar ali, tivemos uma dificuldade de formar uma chapa e para um desafio muito grande, que era uma eleição de 2010. Não tenho dúvida disso. Desenha-se, não se pode confirmar, que a disputa sua seria com o atual governador Wilson Martins para o Senado. Pode até acontecer outras candidaturas, outras vias, mas politicamente se encara assim. Como é que o senhor vê essa candidatura do governador recém saindo do governo, cheio de muitos amigos, não é uma coisa muito dura, não? Não, toda eleição é dura, Silas. Eu acho que, primeiro, uma interrogação muito grande que fica, qual o sentimento da eleição do ano que vem? É verdade. Ninguém sabe isso aí. Nós não sabemos o que é que vai ocorrer em junho do ano que vem. Nós vamos ter aquelas mesmas manifestações que tivemos esse ano. Vai ser a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, quando ela terminar, já tem começado as eleições. É verdade. Ela vai terminar na segunda semana do mês de julho, as eleições começam dia 6. Isso. Então ninguém sabe que sentimento. Eu tenho visto lá em Brasília adesivos dizendo assim, não reeleja ninguém. Certo? Então, será que esse sentimento vai valer? Certo? Eu acho que o sentimento que virá das ruas será um sentimento que vai determinar muito do quadro eleitoral. Eu acho que qualquer candidatura, até de alguém que não é posto a candidato hoje, pode ser uma candidatura muito forte. É verdade. Muito forte. Então nós temos que avaliar com muita tranquilidade esse quadro, não achando só que pode ter esses dois nomes, o meu e do atual governador. Pode aparecer outros nomes até que não é citado nessas avaliações estatísticas por aí e podem realmente ter uma aceitação grande e modificar o cenário político. Nós temos que ter claro. Agora, eu entendo que a candidatura, qualquer candidatura de um ex-governador é uma candidatura forte. Isso é histórico dentro do estado do Piauí, tá certo? Independente de ser o governador atual, como outro ex-governador, todos são muito fortes.